Começou. Assim, já pode começar. Beleza. Ó, já vou começar aqui com o argumento do Simon, né? Como todo mundo já sabe, o Simon cria um campo gravitacional, né? Em volta, assim, o put é o centro. Então, se o put é o centro e todos os golpes são refletidos, qualquer golpe do risoto ia ser refletido. Não sabemos se os golpes que, por exemplo, ele invoca dentro do corpo iria fazer efeito, mas é sim, tá? E o campo que o Simon ia criar já ia deixar o risoto meio. Como que eu posso dizer? Ia dificultar para o risoto atacar, até mesmo se movimentar. O campo do Simon, ele prejudica muito alguém, tá ligado? E geralmente quem luta é o Simon, e não o Put. O Put fica ali longe, a gente usa 12 metros, daí o Put ia ficar, por exemplo, 12 metros e o Simon ia atacar. Não sabemos se o risoto consegue, por exemplo, invocar metal dentro dos cães. Pelo menos isso não foi demonstrado. Então, aí se o risoto não conseguir isso, vai ter uma enorme vantagem pro Put, porque além dele estar imobilizado entre aspas, né, pelo campo da gravidade, se o Simon tocar nele, ele vai virar da avesso, né? Então, basicamente, um argumento se baseia em risoto não iria conseguir atacar direito, certo? E por mais que esse argumento seja bem simples, eu não conseguia atacar direito, na prática ia ser muito difícil pro risoto. E o golpe do Put pode ser fatal. É isso. Ok, como tá uma distância de 12 metros, eu já queria deixar assim bem claro que o Put e o risoto... Tá baixo. Okay. Agora tá melhor? Dá pra escutar? Eu não tô conseguindo escutar direito. Pô, cara, tenta aumentar o volume da minha voz. Eu acho que talvez é isso. Ou o seu celular mesmo. Que aqui o seu áudio tá bom, cara. O meu áudio, pelo que eu escutei aqui no espelhado, ele tá bom também. Na call. Enfim, dá pra escutar? O áudio do Greg tá até estourado aqui. Não dá nem pra escutar direito. Agora dá pra escutar então, tá estourado? Enfim, eu só queria deixar bem claro assim que pela distância, os dois vão tomar a primeira ação juntos, né? Não existe blitz, não existe uma diferença de velocidade aqui. Peraí. Seu áudio ainda tá ruim. Claro. Tá, aumenta aí, tio. Você sabe como aumenta? Quê? Você sabe como aumenta o áudio da pessoa? Não. Você vai ali no bonequinho, você entra aqui você abre a call, né? Aí você vai ali nos três bonequinhos, você tá vendo ali? Que é igual os bonequinhos de contato. Peraí. Do lado do balãozinho de chat. Aí você abre ele, aí vai ter... Peraí. Todo mundo tá na call, né? Aí você clica em mim, aqui no Restrict. Como é? Você vai quitar da call? Daí passa o áudio também. Tá bom. Só tenta ir rápido, né? Pra não quebrar o ritmo. Beleza. Cara, mano, eu acho que ele deu muito vacilo aí, tá ligado? Porque a anatomia dos stands seria igual a dos humanos, né? Ele teria que provar o contrário, né? Enfim. Puta que pariu. Não, pera. Dá pra escutar ou não? Porra. Aí, tipo, cara, essa questão de ele deixar o Simon lutando, mano, vai ser refletido os danos, tá ligado? É isso que eu tô imaginando aqui. Sobre essa questão da barreira, foda que se eu argumentar agora, ele não vai ter como responder, né? Tá escutando? Agora, voltei. Pode começar a argumentar, agora tá bom. Agora tá bom, né? Certo. Então, só queria deixar claro que o Simon, o Pussy, né? Ele vai ter a primeira ação dele junto com o risoto. Ô, Greg, sem meme, juro. Seu áudio ficou muito slow. Sei que tá acontecendo. Ficou muito o quê? Seu áudio ficou ruim de novo, mano, juro. Putz. Mas ele tá o quê? Ele tá baixo? Ele tá cortando? É a internet? Então eu vou não falar, porque a partir do que eu falo, daí seu áudio começa a ficar bugado. Daí eu vou só não falar nada e quando você, sei lá, pode ser. Que eu posso tentar vai lá. Argumento, daí eu começo a... Tranquilo, relaxa.
Pode ser. Muito bem, agora eu vou começar o meu argumento, né? Então, eles vão ter no começo dessa batalha, né? Eles vão tomar suas atitudes. E eu vejo, como não tem Blitz, não tem nenhuma vantagem de velocidade aqui, eu vejo o Risoto saindo da vantagem nessa. Porque antes que o Pulse consiga ganhar alguma distância, né? Manter o Risoto ocupado com o Shimon, o Risoto ele poderia usar a invisibilidade, se aproximar sem que o Pulse soubesse, tá ligado? Ele não teria como saber pra onde se afastar, né? Porque ele não sabe pra onde o Risoto tá indo. E o Risoto sabe pra onde ele tá indo. Poderia começar a usar suas habilidades dentro do corpo dele, né? E já indo direto pra esse ponto da defesa do campo gravitacional, cara, o campo gravitacional e as ondas eletromagnéticas, que é assim que funciona o poder do Risoto, é assim que funciona que ele consegue manipular o ferro dentro das pessoas, né? Ele controla as ondas eletromagnéticas. Aí, com muita licença poética, ele consegue fazer materiais com isso, né? Com o ferro dentro do sangue. Mesmo que ele não seja um ferro magnético, enfim. E com esse primeiro passo, né, dele ficar invisível, o Pulse não teria como uma rota de fuga clara, né? A não ser que você tentasse falar que ele iria flutuar para longe, né? Pra, assim, subir. Só que pelo cenário que eu tinha imaginado aqui, para poder ser justo, né? Seria um cenário urbano, com muitos prédios e tal. O Risoto poderia escalar eles, o magnetismo, né? Igual ele fez na luta contra o Dopion, com aqueles montes de ferro. E se aproximar ainda mais do Risoto, tá? Do Pulse, sem que ele soubesse, né? E sobre essa questão dos ataques, sobre eles passarem ou não do campo gravitacional, cara, ondas eletromagnéticas, elas interagem com o campo gravitacional, só que é uma interação bem fraca, tá ligado? É igual a luz. Tem que ser um campo gravitacional muito fodido para poder barrar essa interação, entende? Coisa que o Pulse nunca chegou perto de demonstrar, tá ligado? Então, assim, impedir os ataques internos ele não vai. Prever os ataques internos ele não vai. Prever os movimentos do Pulse, conseguir lidar com ele, né, na invisibilidade, ele também não vai. Porque nem o Doppio vendo o futuro conseguiu, tá ligado? Então, assim, eu vejo a clara vantagem aí do Risoto. O Pulse ele não tem como dar. Tipo assim, o Shimon ele dá HK? Dá. Se o Pulse se afastar da luta, acaba? Acaba. O Risoto não vai conseguir chegar perto porque o Shimon pode atacar toda a área ao redor e simplesmente impedir que o Risoto chegue nele, né? Pronto, acabou. Só que, como a luta não vai chegar com o Pulse já preparado, já no seu plano, né? Vai ser uma luta bem. De uma distância bem razoável. Aí os dois vão começar a ter suas ações executadas em. Como posso explicar? Um não vai ter passos à frente do outro. E agindo de forma. Porra, não tô conseguindo aqui encaixar os termos corretos. Enfim. Eu acho que deu pra entender o que eu queria dizer, né? O Pulse não tem como lidar com as habilidades dele. Quando cada um começar as suas estratégias para derrotar o outro, o Risoto vai ter clara vantagem pela sua invisibilidade, pelos seus ataques que não podem ser barrados por campos gravitacionais. E qualquer ataque que ele der pode dar HK. Porque mesmo que o ferimento não seja HK, igual o Dope conseguiu evitar para ver no futuro, coisa que o Pulse não conseguiria, né? Tirando a faca da garganta dele antes que a faca cortasse a cabeça dele fora. A falta de ferro vai causar uma anemia e ele vai ficar cada vez mais fraco, o sangue vai começar a falhar e ele mesmo vai começar a enfraquecer até desmaiar, né? Igual aconteceu com o Doppio, né? Mesmo que o Doppio ainda tivesse uma dupla vitalidade, né? Dá pra argumentar isso. Que ele era o Doppio e o Diavolo. Mesmo assim, pela perda de ferro, ele ficou fraco e quase morreu, né? Enfim, esse é o meu argumento. Beleza, ó. Bom, a gente considerou que Bom, você falou que o Risoto iria começar na vantagem, atacando, né, primeiro. Mas aí, tipo, a gente considerou 12 metros de alcance e o Put tem... Não, Put não, o Risoto tem 10. Mas, mesmo assim, isso não muda muita coisa. Mas, tipo, eu vejo o Put atacando primeiro por, basicamente, tipo, não acho que o Risoto seja mais rápido que o Put, por mais ele pode ser até mais rápido, mas não sei se tipo ele seria mais rápido que o Simon criar o campo gravitacional, que nem foi mostrado o tempo que ele faz isso. Talvez seja até passível, mas eu acho que não é não. No caso de ativar, né, não da técnica continuar com o tempo. E se uma vez que o Put invocou o campo gravitacional, o Risoto poderia se ferrar,
por mais que ele ficasse invisível e tal. Tipo, ele ficou invisível, certo? Ficou. O Put vai ver ele? Não. Mas agora, se ele for repelido pela gravidade, o Put vai ver? Eu não sei. Eu acho que não. Mas mesmo que o Put não veja, o Risoto, tipo, o que ele vai fazer? Porque ele vai estar sendo repelido pela gravidade, certo? Basicamente, ó. Ambos, tá ligado? Não tem uma velocidade muito diferente e tal. Então, considerando que o Risoto tem 10 metros e eles estão a 12, o Put tem vantagem de território, né, de alcance no começo, pelo menos. E daí, tipo, uma vez que o Put invocou, acho que o Risoto não conseguiria fazer nada. O ferro dele, realmente, o ferro pode fazer efeito, né, na lógica. Mas agora o corpo do Risoto, né, acho que não vai se livrar, não. E daí, se ele for repelido pela gravidade do Simon, acho que não tem como ele atacar. O meu argumento se baseia no seguinte. No começo, né, ambos vão começar usando suas técnicas, né, e o Put tem vantagem em, né, distância, assim, de ataque. Então, acho que você falou que se o Risoto usasse os metais e tal, daí o Put não vai conseguir fazer nada, ele estaria invisível, é claro. Mas como a luta é uma luta, né, eles vão saber de cada um, né, não das habilidades em si, mas vão saber que estão lutando ali. Daí, mesmo se o Risoto ficasse No caso, peraí. Me permita interromper. Os personagens sabem sim das habilidades do outro. O conhecimento estativo. Você pode argumentar como se o Pulse soubesse de tudo, tá ligado? Todas as habilidades do Risoto. Se você pensar algum jeito de burlar, você pode usar. Igual eu pensei aqui na questão dos ataques eletromagnéticos, né? Ok. Então, assim, acho que ia ficar até mais complicado pro Risoto, porque se o Put soubesse que ele ficasse invisível, e daí ele não estaria avistando ninguém, né, no caso do Risoto, aí que o Put ficaria mais alerta, né, tipo, nossa, o cara ficou invisível, tá ligado? Mas aí, vou repetir o que eu falei de novo. Ó, meu argumento se baseia. O Put tem mais alcance no começo. Eu não acho que o Risoto consiga ser mais rápido que o Put, assim, tá ligado? Que é a ativação do Simon lá do campo gravitacional. E uma vez que se o campo for ativado, o Risoto, tipo, os ataques dele podem sim funcionar. Mas o corpo do Risoto em si, por mais que esteja invisível, o Put, né, aí ele vai ter conhecimento, né? Da invisibilidade, mas mesmo se não tivesse, o Risoto em si ainda estaria, né? Enfim, sendo repelido pela gravidade, ele não conseguiria atacar, né? Então, é isso. O Put tem mais vantagem em alcance, e se ele ativasse o campo gravitacional, o Risoto em si não iria conseguir fazer muita coisa. Ele estaria sendo repelido pela gravidade. E é isso. Cara, particularmente, eu achei esse seu segundo argumento muito fraco. Porque você errou feio duas questões aí dos stands, tá ligado? Tipo, você fala que o alcance da habilidade dele é 10 metros. Sim, mas a partir dos 10 metros ela começa a enfraquecer, ela não deixa de funcionar. Quer um ótimo exemplo disso? O Star Platino. No começo da parte 3, e explicado essas questões, esses conceitos, né? O Star Platino é deixado claro que ele tem lá, se eu não me engano, limite de 2 metros, mas o Star Platino ele pegou coisas a vários quilômetros de distância do Jotaro. Tipo, o Jotaro tava lá preso na prisão, né? Preso na prisão, que redundância. Só que aí ele foi pegar coisas tipo, pegou um salgadinho no supermercado, tá ligado? Pegou lá uns bagulho de jogo dele. Tá entendendo? Tipo, ele conseguia mover objetos, ele ainda conseguia usar suas habilidades, entende? Ele ainda conseguia ficar intangível. O quê? Contra o cara lá do poker, o Darby. Sim. Pode argumentar enquanto eu tô falando. O quê? Não, Não, mas eu falei. Não. No Darby não, no começo da parte 3 mesmo. Quando ele tá lá na cela, o Star Platino que pegou tudo aquilo pra ele. Ele fala isso. Tá entendendo? Tipo, ele não saiu daquele local. Os stands eles não deixam de funcionar, tá entendendo? Eles vão ficando mais fracos. Só que por isso que eu argumentei que, mesmo um dano mínimo,
já vai começar a causar problemas de saúde, ele já vai começar a enfraquecer. E isso, com o tempo, vai ajudar os outros. Porque os outros ele consegue negar esse confronto. Entendeu? Ele consegue negar esse confronto e ainda aí, mesmo que mitigue muito o dano por causa da distância, também por causa da barreira, né? Porque já que eles interagem, dá pra dizer que a onda eletromagnética vai ficando mais fraca, né? É argumentável isso, você não argumentou, mas eu aceitaria essa hipótese. Enfim, né? Mesmo com isso, o Risoto tá negando. O Risoto tá negando algum dano, tá negando alguma troca, tá ligado? Ele não precisa entrar no campo gravitacional, ser repelido e quebrar alguns ossos, se machucar, tá ligado? Ele pode simplesmente manter essa distância mesmo e cercando o Pulse por algum local quando ele não consiga se defender, né? Porque ele que vai estar aí com vantagem territorial. Porque mesmo que o Simon tenha uma vantagem de range e também de ataque em área, ele não sabe pra onde o Risoto vai, tá ligado? Como eu falei, se ele subir um arranha-céu e ficar a 10 metros de altura, tá entendendo? Do Pulse, ele vai conseguir usar o poder total. Se ele chegar nessa distância, o Pulse não tem como saber disso, né? Não vai ter como prever esse movimento. O cara simplesmente cria uma faca na cabeça do Pulse e mata ele. Não tem como lidar com isso, tá ligado? Mesmo que ele consiga interromper esse movimento de alguma forma, ele consiga, pô, tô sentindo aqui que vai criar uma faca na minha cabeça e eu vou morrer. Ele ainda vai ser muito prejudicado por essa questão que eu falei, do ferro, né? Que é a falta de ferro no sangue. Igual aconteceu com o Doppel, mesmo que ele consiga tirar a faca antes dela se formar e arrancar a cabeça dele, ele ainda ficou com aquele buraco na garganta e ele ficou sem ferro. Ele começou a enxergar tonto, começou a, tá ligado? Cara, o Doppel, ele perdeu a luta, tá entendendo? O Doppel perdeu aquela luta. Se não fosse um Harância pra chegar no final um puta roteiro e matar o Risoto por trás, mano, acabou. O Diabo tinha morrido ali, né? O Doppel, o Diabo. Mesmo com essa questão da dupla vitalidade, como eu falei, né? E agora indo pra outro ponto, a discussão não fica muito nisso. Não, ele não consegue fazer isso, porque não, porque você errou esse conceito. E indo pra outro conceito que você errou, lá no começo, mas eu não quis argumentar porque eu queria deixar pra aqui, pra esse momento, é sobre os stands. Sobre a habilidade de ferro não funcionar nos stands. Cara, principalmente no Simon, isso é um puta de um erro. Em um stand comum já seria errado argumentar isso. Você não sabe a anatomia dele, né? Dizer que ele é diferente de um humano, sendo que eles são baseados, sendo que eles são a representação do seu usuário, né? Claro que alguns, obviamente, não são. Porra, o carro lá. O carro, ele não vai ter característica, mano, não vai ter como ser afetado. Na verdade, ele seria porque ele é feito de ferro. Mas você entendeu, né? Deu pra entender, mais ou menos. E stand como ator. Vamos fingir que a torre é de plástico. Aí o magnetismo não vai funcionar lá, da parte 4. Aí não teria como afetar o stand, mas é um stand humanoide, tá ligado? E o Simon, por que o Simon ainda é uma exceção nisso? Porque ele tem um corpo físico, tá ligado? Ele tem lá o bebê e tal. Mano, a Jolene conseguiu acertar um chute físico nele. Sem stand, ela conseguiu causar dano nele, tá entendendo? Então assim, ele tem uma biologia, uma anatomia humanoide. Então as habilidades de ferro ainda iriam funcionar nele, tá ligado? Habilidades físicas mesmo iriam funcionar nele, tá ligado? Porra, ele poderia, juntar ferro por baixo do subsolo, depois puxar uma lança e acertar o Simon, entende? E esse dano vai ser refletido por pulso, né? Mesmo que ele esteja a 500 km de distância. Então, tipo, nesse começo já vai ter uma vantagem, mesmo que mínima. Com o passar do tempo, o Joto vai ter uma vantagem maior ainda. Porque ele vai estar negando o confronto, ele não vai estar tomando dano. Igual aconteceu na luta do Doppel. Mesmo que o Doppel conseguisse prever o futuro, tivesse, porra, ele não tava com salto no tempo, né? Porque isso é do diabo. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa vantagem, mesmo com uma vantagem absurda de atributo, né? Do stand dele, ele ainda tava tomando um pau. Mano, o Risoto saiu sem nenhum dano, se eu bem me lembro. Só tomou dano mesmo pro Naranja no final. Enfim. Basicamente o Risoto ia ficar diminuindo, mesmo que o dano seja muito mitigado pela distância e a gravidade. Ele ia ficar, porra, de gota em gota a montanha vira pó, entende? De gota em gota vai furando a pedra, saca? De grão em grão a galinha ia subir. Enfim. Isso aí pra mim é uma luta muito óbvia. Porque em qualquer cenário, o Risoto tem uma leve vantagem. A habilidade dele chega a ser calca, tá ligado? Qualquer stand comum, qualquer stand de atributo físico, teria muitos problemas contra o Simon. Só que não é o que acontece com o stand dos outros, tá ligado? Eu esqueci agora. Metallica. Algo assim. Enfim, o Metallica ele tem uma vantagem, porra, natural. Ele é praticamente um predador natural do Simon. Porque, porra, se ele for pra longe, ele pode afetar o stand e o stand vai refletir o dano. Se ele ficar perto, ele não vai saber como defender do ataque. Ele não vai saber de onde tá vindo. E mesmo que ele saiba, mesmo que ele consiga usar o campo gravitacional todo ao seu redor, né? Consiga defender os danos físicos, como uma lança, uma espadada, algo assim. Porra, o alarme tocou. Momento. Mesmo que ele consiga evitar isso, ele ainda vai ser afetado pelas ondas eletromagnéticas e os danos internos, né? Controlando o ferro do sangue e tudo mais. Então, tipo, ele tem a vantagem aí, tá ligado?
A curto prazo, ele tem uma vantagem. A longo prazo, ele tem uma vantagem. A médio prazo, ele também tem uma vantagem, mesmo que seja a menor de todas nesse cenário, né? Enfim. Cara, eu não vejo como o Simon vai finalizar essa luta, tá ligado? Tipo, ele precisa chegar nos outros pra finalizar. Entende? E os outros podem anular isso, porque ele sabe de onde sabe de onde o Simon tá vindo, sabe de onde o Simon vai atacar, sabe que o Simon vai atacar. Os outros não. O Push não sabe. O Simon não sabe, tá ligado? E o Simon ainda é afetado pelas habilidades. Entende? Bom, ele pode fazer o que ia fazer com o Push lá, que eu falei no começo. Fazer com o Simon, cria uma faca nesse Simon. E aí? O Simon ele tem corpo físico, o Simon tem biológico, o Simon tem sangue, o Simon precisa de ferro, né? Pela lógica. Não sei que eu provar o contrário. Provar o contrário, tudo bem. Aí eu vou ter sido refutado, né? Enfim. Acho que esse é o meu argumento. Os outros têm clara vantagem. Bom, o caso do bagulho lá do... Tipo, eu vou resumir melhor. O risoto, esses negócios não é passivo. Tudo bem que sim, tipo, ele ainda pode afetar, mesmo além do alcance dele. Mas, tipo, mesmo assim, ele tem que ainda usar o stand dele, claro. E tudo bem que, tipo, não dá pra saber quem iria ativar o poder primeiro, né? Por mais que, enfim, não precisa. Mas daí, tipo, se o Put usasse logo a gravidade, o risoto de primeira na lógica ele seria afetado. Mas aí entra um bagulho muito sério que eu não tinha parado pra pensar. E eu acho que o risoto ganharia por isso. Ó, tudo bem que sim, o Put pode começar com a gravidade, né? Daí o risoto poderia sim ser afetado, mas como que o Put ia finalizar, tá ligado? É isso, tá ligado? Mas aí, ó, vamos supor, eles começam, né? O risoto tem que usar ainda o poder dele, por mais que vá além do alcance. Tipo, eu só não sei se conseguiria barrar. Tipo, no começo eles começam a lutar. Se o Put ativar o Simon antes do risoto usar o golpe lá, ele vai ser repelido. Daí ele vai lá, né, enfim. Ele vai ser repelido e tal. E daí, tipo, não vai conseguir usar. E tem uma questão assim. Você disse lá que a Jolene deu um chute no Simon e tal. Mas, tem que lembrar, se eu não me engano, faz um tempinho que eu li o arco do Simon. Mas se eu não me engano, o Put não ficou com dano nenhum. O Simon pode sim sofrer dano e tal. Mas se eu não me engano, o Put não tinha sofrido dano quando a Jolene lá deu o chute. Porque você sabe que depois eles voltaram lá, né, Tipo, eles lutaram só depois que o Put foi lá, tá ligado? E o Put ficou sem nenhum dano aparente. Tanto que todo dano que o stand leva, né, o usuário leva também, mas é essa questão aí que eu disse. O Put ficou, se eu não me engano, aparentemente sem dano algum, mesmo com os golpes da Jolene no Simon em si. E tipo, eu não sei se Simon tem ferro assim no corpo, porque o stand é como se fosse um espírito. Eu não sei se teria, por exemplo, ferro. Também tem um caso, o Jotaro contra o Sheer Heart Attack, por exemplo, do Kira. O Jotaro tomou uma explosão, tá ligado? Na fuça, assim, do Sheer Heart Attack. Ele ficou fudido. Mas o Star Platinum, tá ligado? Não ficou fudido assim, tá ligado? Não que eu lembre. Daí tem que lembrar lá. Por exemplo, o Jotaro tava tudo ferrado lá. Tá ligado? Naquela cena lá que o Kira ia finalizar o curso. Você quer discutir assim de forma revezada? Assim, ou continuar em turnos? Porque você tá falando de tá ligado? Pedindo uma colaboração assim. Então, tipo, a gente pode discutir assim no seu argumento, tá ligado? Tipo, esse ainda é esse já é o seu terceiro, né? Se eu não me engano. O quê? Esse já é o seu terceiro argumento? Meu terceiro Aí argumento. seria o último, né? Então, tipo, pra poder dar uma melhorada na discussão, não ficar só mais no eu ganhei a vantagem porque eu tô na frente, né? Aí eu conseguiria responder, você não conseguiria responder minhas últimas.
A gente pode usar esse meu último argumento e esse seu último argumento pra ficar dialogando entre si, tá vendo? Você fala uma coisa, aí eu tento rebater na hora. Pode ser? E aí tem muita coisa aqui que eu já tô até perdendo a linha, eu tô até esquecendo, tá ligado? Você também teve esse problema, esse é o problema dos debates e tudo, né? Mas ainda é o porque eu não sabia o que você faria nesse debate, tá ligado? Como era um teste, eu não podia confiar que você teria bom senso para poder discutir dessa forma revezada. Aí eu botei em turnos, que é o padrão. Mas como eu vi que você tem bom senso, dá pra discutir, então a gente pode fazer isso no último argumento. Você topa? Eu acho que vai ser melhor pros dois. Muito bem, então tipo, sobre essa questão do dano, no caso eu pensei já em duas questões que você falou aí, né? Sobre o chute da Simon ter causado dano no pulse. Mas é porque é um humano batendo um stand. Os stands têm durabilidade muito superior, tá ligado? Você fala, mas não seria a mesma coisa com o risoto batendo? Não, porque a habilidade do risoto ignora a durabilidade. Ela ataca internamente, ela ataca tendo objetos de ferro dentro do corpo do oponente, né? E sobre essa questão do espírito e tal, na verdade eu pensei em três questões, né? Tem essa questão aí da Jolie não ter causado dano porque ela não tem AP pra isso, né? Também tem essa questão, vou responder alguma questão que eu achei bem, sei lá, estranha que você falou. E tipo, o Jotaro tava todo fodido, mas o Star Platino tava ok. Tá? E daí? O dano aqui que é refletido é do stand para o usuário, não do usuário para o stand, tá ligado? Mesmo que já tenha ficado claro que quando o usuário ele tá mais fraco por causa de um dano, igual na luta do Polnareff versus o Vanilla Ice, né? Mesmo que o usuário tá mais fraco, aí o stand vai ficar mais fraco. Então, tipo assim, questão de dano, o usuário não transmite dano pro stand, é o contrário, tá entendendo? Eu não entendi o que você quis dizer com esse ponto, tá ligado? Não encaixa na discussão. Porque isso é irrelevante e isso acontece mesmo. O usuário não passa dano pro stand, é o contrário, entende? Tipo, o Risoto vai atacar o Simon e vai dar dano no Pulse. É o principal aqui, que se ele matar o Pulse acaba a discussão, né? Ele vai ter derrotado. Ele não precisa causar dano diretamente no Simon, tá ligado? Não precisa derrotar o Simon, aí depois derrotar o Pulse ou algo assim, não entendi mais ou menos. Enfim, e sobre o terceiro ponto aqui, pra não esquecer logo, era sobre o que mesmo? Sobre essa questão do espírito. Tipo, em stands comuns, já seria bem discutível isso, tá ligado? Porque coisas naturais, né? Habilidades naturais de eletromagnetismo, coisa merda assim, não teria como afetar. Realmente não teria como afetar. Só que, como eles estão mais ou menos no mesmo plano, entende? No mesmo plano astral dos stands, aí essas habilidades conseguem afetar. É um bom exemplo disso. O magnetismo ele afetou a porra do magnetismo. Pera aí. Na verdade, eu vou usar outro exemplo, porque esse exemplo aqui eu não lembro direito. Deixa eu pensar um pouco. Sim! Esse aqui já é um bom exemplo. O Freeze, né? O Tree Freeze lá do Poist, ele afetou o carrinho, o X-Reataque lá do Kira, e afetou a mão dele, né? Então, tipo, esse peso, que é uma coisa que só deveria afetar coisas físicas, também afetou o stand, né? Então, assim, já dá pra entender que propriedades físicas, quando usadas por outro stand, conseguem afetar outro stand, né? Então, o Metallica conseguiria usar essas habilidades no Simon. E duplamente conseguiria pelo ponto que eu já provei anteriormente, que é o fato dele ter um corpo biológico, né? Ele tem um corpo biológico, entende? Mesmo que a Juliana tenha causado dano, ela acertou. Esse que é o importante, ela consegue interagir fisicamente. Se consegue interagir fisicamente, qualquer coisa fisicamente, normalmente, tipo gravidade, energia eletromagnética normal já afetaria ele, entende? Se você botasse um imã gigante, é porque isso não afetaria um humano normal, né? Mas vamos fingir que ele é feito de ferro, tá entendendo? Só pra essa hipótese, só pra esse exemplo. Aí ele seria feito de ferro lá, aí o imã conseguiria puxar ele, entende? Mesmo que ele não esteja no plano dos stands, mesmo que ele consiga afetar stands naturalmente. Porque pessoas conseguem afetar o Simon, saca? Pô, cara, você pode discutir, você pode rebater qualquer coisa que você acha errado aqui. Porque esse não é o meu ponto, esse é o ponto de nós dois, entende? É o ponto pra gente discutir revezadamente. Saca? Olha, mas eu vou falar. Eu não discordo de nada que você disse, mas tipo, ó, por exemplo, é meio estranho essa questão aí, tipo, o Echoes afetou o Shirt Attack, que afetou, né, a mão do Kira, mas aí a Jolene, mas aí é outro caso, ela não é um stand, tá ligado? E você disse sobre a questão do AP, tá ligado? Que não tem AP pra causar
Sim, a durabilidade dos stands é maior do que de humanos, né? São sobre-humanos, bem sobre-humanos. Sim. Mas aí, tipo. Ó. Tipo, realmente, se o Risoto conseguir atacar o Simon, já era. Né? A luta acaba, Mas, né? Não tipo, tem nem discussão. É. Mas, Cara, eu tô indo mas mais nesse ponto pra poder ter debate, porque se eu fosse focar naquele primeiro, que dava pra discutir, porque não existe vantagem de velocidade, não existe vantagem de hack, não existe vantagem de nada, consiga deixar o push posso dizer, a passos à frente, entende? Pra o Risoto não conseguir preparar um terreno e desgastando ele, mesmo que seja fora do seu alcance, né? No começo seria no seu alcance mesmo, porque ele poderia usar o seu Metallica pra poder se aproximar mais, tá ligado? Sendo puxado por algum ferro próximo ao push. Teria ficado invisível na hora do combate, já no começo, pra poder evitar qualquer contra-ataque, tá ligado? Contra-medida do push. E ele conseguiria abusar disso, tá ligado? Pô, se ele chegar a uns 6 metros e ele começa a ativar a habilidade dele, acabou a luta. Acabou a luta, tá ligado? Tipo, eles estão lutando na cidade. Ele sobe, sei lá, em um poste que tá perto do. Invisivelmente. Ele sobe em um poste. Ele é puxado pra um poste, com o poder de eletromagnetismo. Ele é puxado pra um poste que tá em cima do pulse, tá ligado? Aí o pulse tenta afastar tudo com a sua gravidade. Tu tenta, sei lá, se repelir pra longe com a sua gravidade, tá ligado? Até ele conseguir fugir do alcance máximo, né? Do alcance máximo pra começar a influenciabilidade, seria 10 metros. Ele já morre, cara. Ele já morre. Sabe por que eu falo isso? Porque mesmo que o Diavolo, tá entendendo? Logo no último segundo, né? Se eu bem me lembro da visão futura dele, da Epitáfio. Logo no último segundo da visão, é quando o Isoto ele usa o ataque final dele lá. E o Diavolo prevê aquele final, quando ele tá com a cabeça arrombada. O Doppel, tá? Ele tá com a cabeça arrombada. E, opa, pô. Você ligou a scan aí. liguei sem querer aqui. Eu tava andando, eu só tava De boa, prestando de boa. atenção no que eu tava falando. Daí eu não tava vendo Enfim, bati meu dedo no o bagulho. efeito do Metallica é muito rápido. O efeito do Metallica age muito rápido. Não daria tempo pra ele se afastar disso tudo, tá ligado? Antes de, Peraí. sofrer um puta de um dano. E mesmo que não dê HK, mesmo que ele consiga evitar igual o Doppel fez, né? Porque, pô, igual eu falei que não. Mas ele vai estar se afastando, aí a habilidade vai ficar cada vez mais fraca. Aí vamos fingir que por isso ele conseguiu sentir, porque naturalmente não consegue, né? As pessoas, pelo que demonstrou o Metallica, ele consegue matar antes que ele consiga sentir que ali tá gerando algum objeto, né? Enfim. Mesmo que você sentir, ele consiga tirar. Por conta dessa perda de ferro, por conta dessa perda de nutrientes, né? Por causa do sangramento e tal, por causa desse dano, a longo prazo ele já perdeu. Os outros não precisam fazer mais nenhum ataque que ele vai perder, ele vai ter que se cuidar pra poder não morrer. Igual aconteceu com o Doppel, né? Pô, se o Doppel, ele tivesse ficado naquela situação, e os outros tivessem começado a, pô, sei lá, sentou ali e começou a bater uma, tá ligado? Não precisava lutar, entende? Ele só foi finalizar pra ter o roteiro mesmo e pra o Naranjo matar ele, porque senão ele ganhava. Ele ganharia do Doppel ali. Enfim, pode responder, cara. Beleza, mas tipo, o que eu ia falar que, tipo, você acha que por exemplo, você acha que o Risoto conseguiria atacar, sim, porque, tipo, claro que o poder do stand vem do comando do usuário, claro. Daí, às vezes isso não depende, né? Tipo, por exemplo, o Notorious Big, o cara sim, tá morto. Tem exceções. Tem exceções, mas eu sei disso. O Notorious Big, o usuário do Notorious Big, que o nome dele é Carne, né? O cara tá morto, mas mesmo assim o stand funciona. Mas a questão é, geralmente o stand é comandado pelo usuário. Daí, sim, onde vai chegar com isso? E no caso do Risoto não é diferente, ele comanda o stand. Mas aí, você acha que ele conseguiria comandar o stand dele, mesmo se, tipo, vamos supor assim, o Put consegue usar o campo da gravidade, daí o Risoto seria, né, enfim, afetado. Você acha que ele conseguiria comandar o stand dele para afetar o Put, mesmo se ele fosse coisado? Se ele estivesse sendo afetado, se ele estivesse sendo repelido para longe? Sim, cara. Isso. Cara, quer que eu dê um bom exemplo do quão efetivo é o Metallica? Eu tô falando desse nome, mas se tiver errado, vai ser uma puta gafa, né? Enfim. Não. O nome é Metallica mesmo. Okay. É Metallica. Metallica mesmo? Ah, que bom. É. Tipo, ele estava enfrentando o Doppel, que tinha um stand com muita vantagem em velocidade, muita vantagem em AP, tá ligado? Conseguia prever 10 segundos no futuro, e mesmo com toda essa vantagem, ele ainda conseguia lidar. Saiu sem nenhum dano dessa luta, por conta da visibilidade e tal, conseguia evitar os ataques, e ainda conseguiu fuder ele,
tá ligado? Deu muito ele, entende? Cara, eu arrisco dizer, mesmo que fosse o diabo ali, usando o salto temporal, o time skip, tá ligado? O apagamento dos 10 segundos, ele ainda não tem como fazer nada, tá ligado? Ele não teria como burlar isso ainda, entende? Seria a mesma coisa aqui, pô, tá, vamos fingir que quando o Isoto fez essa questão, né? Porque, tipo, pra você poder dizer que, não, o Pulse consegue evitar tudo isso, você tem que provar uma vantagem de velocidade, coisa que, porra, não dá, tá entendendo? Eles têm praticamente as mesmas escalas, saca? Realmente. Eu diria até que o Isoto tem escalas melhores em reação. Porque, porra, ele não tem stand. Stand, no caso, que eu digo, humanoide, né? Ele só tem os atributos físicos dele. E mesmo assim, ele consegue lidar muito bem. Tem uma velocidade de reação, uma velocidade de combate, mesmo que seja estranho falar isso para humanos, né? Mas. E aquela questão que a gente tinha discutido antes. A velocidade do Jonathan, do Joseph, sabe? Ele já tem uma velocidade FTL e tal, por alguns feitos. Então, pode-se dizer que o Risoto ele também tem, né? É um pouco estranho isso para humanos, porque geralmente os humanos eles são bem abaixo, né? Quem tem essa velocidade absurda é o stand. Mas como ele só tem esse stand de contra as ondas eletromagnéticas, né? Daí, inclusive, para dizer que ele é bufado quando ele está no modo invisível, né? Que ele tá usando o poder do stand dele e os atributos dele seriam bufados, né? E isso até que faz bastante sentido, né? Enfim, cara, mano, nessa questão que eu tô falando aqui, do Isoto chegar perto e tal, mesmo que ele seja arremessado longe, mesmo que o Pulse no mesmo momento, igual eu tô falando aqui, ataque longe, ele vai sofrer alguns danos, tá? Ele não vai vencer essa batalha com nulas, tá ligado? Mas o dano que ele causou é mais letal. É impossível o Pulse com um ataque em área à distância saber nem onde ele tá entendendo? Ele sendo a mesma velocidade, é impossível ele conseguir causar um dano mais letal do que a porra de um cara que vai juntar o ferro do sangue dele, ou do stand do sangue do stand dele, e criar a porra de uma lâmina dentro do corpo dele, tá ligado? Cara, dependendo de onde ele vai criar isso, como eu falei sobre essa questão dele, não, ele sobe um poste, aí ele ataca por cima. Ele cria um preguinho de milímetros no cérebro do Pulse, pode acabar a luta ali. Claro, pode não acabar, pode ser um dano que vai ser mais efetivo pra frente, a longo prazo, mas já garante a vitória, entende? Pra garantir a vitória é muito simples com o Isoto. Ele é muito letal, cara. É como eu falei, cara, mesmo o cara prevendo o futuro, mesmo o cara tendo um stand muito mais forte na trocação franca, ele não fez nada. Ele tomou um pau, né? Mesmo ele conseguindo ainda burlar a invisibilidade, né? Que ele conseguiu pegar, esperou pegar a faca, aí ele botou a faca pra poder mirar aonde estava o campo gravitacional, o campo eletromagnético, né? Aí ele descobriu, não, a invisibilidade dele tá ali, o campo gravitacional tá apontando pra ali, né? Então ele está ali. O Pulse poderia fazer algo parecido? Poderia. Mas se ele ficar a curto prazo, morre, tá ligado? Morre e acabou. Igual o Dopp ia morrer. E sem conseguir causar nenhum dano, né? Enfim, cara, é isso, mano. Cara, tente argumentar mais, tipo, tente rebater aí, tá ligado? Porque tá muito óbvio aqui quem vence. Entende? Se você quiser mesmo admitir aqui, seria o mais aceitável. Se você não for debuncar tudo isso. Ó. Tipo, sobre a questão dele conseguir atacar lá, criar um bagulhinho lá e o Put morre, mas, mano, como eu disse, se o Put começasse antes, atacando antes, eu acho que o Isoto não conseguiria. Não tem como provar que ele é mais rápido e tal, mas tipo, pensa, os dois começam ao mesmo tempo, tá ligado? Simples. Não tem como saber quem é mais rápido. Mas mesmo assim, por mais que, tipo, o Put ainda possa ser afetado, se, por exemplo, o Put conseguir atacar antes com o Simon, ele não vai ser. Mas aí, tipo, o que eu tô querendo... Ele seria ainda, cara. Não, mas sendo que ele ataque antes, sendo que ele cria a barreira, ele ainda seria. Tanto ele quanto o stand, Não. né? Porque as ondas eletromagnéticas ignoram. Ele não seria atacado por ataque externo, né? Igual eu falei a questão da lança dele, não. Ele junta ferro no solo, aí cria uma lança e ataca o Simon por baixo, ou algo parecido, né? Realmente esse tipo de ataque ele seria repelido. Agora um ataque interno, que tipo, só basta as ondas eletromagnéticas passarem pelo campo gravitacional, não tem como provar que o campo gravitacional dele é tão forte a ponto de fazer isso, tá ligado? E eu não tô nem querendo puxar muito pra um lado físico, porque senão eu poderia ir atrás de fontes e argumentos que simplesmente iriam burlar todos os ataques do Simon, tá ligado? Porque essa habilidade um pouco mais explorada, manipular a energia eletromagnética, consegue também, por tabela, manipular a gravidade. Entende? Mesmo que não seja o mesmo nível, né? Mesmo que não seja a mesma potência, ele já conseguiria burlar. Por isso que eu digo que ele é um predador natural, cara. Ele é um predador natural. Tanto por estilo de combate, porque ele não precisa chegar no corpo a corpo, porque, porra, chegar no corpo a corpo pro Simon, puta de um perigo, né? Se ele acertou o cara,
ele faz igual fez lá no dedo da Jolene, ele arromba o cara. Entende? Tira do avesso. Então, tipo, sim. Tipo, ele é muito broken, cara, o Metallica. Ele tem uma interação aqui muito boa, tá ligado? Por isso que eu não entendi quando você quis puxar esse debate, cara, porque eu não vejo como o Metallica vai perder isso. Eu não vejo como o Risotto perde isso. Porra, o Risotto ele tem como lidar com a movimentação, tem como lidar com os ataques em área, tem como lidar com o dano superior na trocação franca. Tipo, ele tem como lidar com tudo. E tem coisas que o Pulse não tem como lidar, como essa questão dos ataques internos. Tanto no stand quanto no Pulse, né? Mas aí, tipo, ele tem como lidar com tudo isso, mas o que eu tô querendo saber mesmo, ó. Não, no caso ele tem como enfraquecer. Lidar, que eu digo, é inutilizar. Igual o Risotto faz. O Risotto inutiliza a trocação de soco. Se ele vai pra longe, fica invisível. Porque o Simon não vai saber onde dar o soco, não vai saber onde atacar. Então ele inutilizou. Isso que é lidar, que eu digo. Ele vai conseguir enfraquecer, né? Enfraquecer não seria realmente lidar. Seria mais atrasar, né? Ele vai adiar a derrota. Mas aí, tipo, o que eu tô querendo saber, como eu disse, eu usei o argumento lá que o usuário comanda stand. Aí se o Risotto fosse atingido pelo campo gravitacional, se ele fosse repelido, ele não conseguiria fazer nada, mas daí, tipo, ele não precisa, tá ligado? Daí, tipo, daí ferra um pouco pro Putin. Então, tipo, por mais que ele fosse atingido pelo campo gravitacional, agora outro fator também. Diga. Acho que você tinha até falado isso, tá ligado? É um fator sobre a vantagem do Risotto, não do Putin, ó. Tô me contradizendo, que foda. Sim. Tipo, Não, tem que ser bom senso mesmo, né? Sim. Como que o Putin, tá ligado, ia finalizar o Risotto? Vamos supor, ele usa cara. o Simon primeiro. Ó, se tu usar Tipo, o Risotto ele não sai de luta. Não é porque ele não vai estar atacando que ele não vai sair de luta. Ele vai estar no modo de defesa, né? Ele vai estar em atividade, vai estar esperando o momento. Igual fez com o Doppio, né? Com o Doppio. Tipo, isso não desclassificaria ele pelo WO. Por WO, né? Agora, o Pulse não lida com isso, né? Tem essa questão. Eu não tinha parado pra perceber o quão... Quer dizer, como... Quão difícil é, né? Finalizar. Cara. Peraí, minha mãe tá me chamando, peraí. Não, tranquilo. Cara, mano, pra provar a história do Simon aqui, tem que argumentar muito bem, viu? Pode falar. Sim, realmente. Ó, daí um fator que ajuda mais ainda o Risotto. Eu não tinha parado pra perceber isso. Por mais que, se a gente usar os status de stand, o Simon tem bem velocidade, o Metallica tem C. Mas... eu não acho que se refira, além tipo desses status não ser muito confiável, às vezes, né? Eu não acho que o SB se refira à velocidade que o Simon ativa o campo gravitacional, assim, da velocidade dele em si. Mas mesmo assim, vamos supor que ele consiga ativar antes. Tipo, o Put ativa o Simon, a gravidade, o campo lá, e o Risotto ainda não fez nada, por exemplo. Mesmo se ele fosse repelido, o Putin não iria conseguir, tá ligado? Finalizar o Risotto, tá ligado? Essa é a questão, eu não tinha parado Pois pra é, perceber. né? Então, Tipo, ele consegue causar bons danos, né? Forçando muito, ele quebra um braço. Só que assim, ainda mais controlando o ferro do seu corpo, controlando o organismo dele, seu próprio organismo com a metálica, né? Ainda mais se fortificando, né? Ele poderia usar isso para se fortificar. Ele conseguiria mitigar muito esse ferimento, né? Ele conseguiria prolongar muito sua vitalidade em combate. Mesmo que o Pulse tenha melhores feitos de estamina, né? Por conta dessa habilidade que facilita, que evita a fadiga, que evita danos, que evita ferimento. Mesmo que nesse começo ele tenha sofrido esse ferimento para poder gerar uma vitória a longo prazo, ele conseguiria lidar, né? Essa é a questão. Sim, daí eu também ia usar o argumento que o Risotto teria dificuldade pra atacar, mas você já provou que ele não teria. Então, tipo, já vou Não, assim... no caso anularia os golpes mais fortes. São os golpes externos, né? São os golpes que mais causam dano, né? A longa distância. Só mas que aí, tem essa questão da ignorar a durabilidade, né? Porra, o Simon, por ter esse corpo biológico, dá nem pra argumentar que não, stand não seria afetado, porque
seria. Ele, no caso, seria. Ele ainda é uma exceção que ajuda mais ainda o Risoto, né? Mesmo que o pulso esteja a 10 km de distância. Eu sei que o limite é 3. Mesmo que o pulso esteja na distância máxima, o Risoto não consegue fazer nada com o stand dele. Não consegue causar nenhum dano. Causa dano no Simon, reflete pra ele, ganha a luta. Né? Exato. Mas aí entra mais uma questão ainda. Se o... É mais uma coisa daquilo lá que eu já falei. Tipo, se... Tipo, o Put usa, o Risoto é repelido e não ataca. Mas, tipo... Quer dizer, o Simon Como não assim? finaliza. Não, eu falei errado. Sim, sim. Não é o Risoto não ataca. O Simon não finaliza, no caso. Daí o Justo. Simon ativa o campo, o Risoto é repelido e o Simon não finaliza. Mas uma questão entra aí. Mesmo se nesse começo o Risoto fosse repelido e o Put não conseguisse finalizar ainda, o Risoto pode simplesmente depois só, né, atacar novamente. E, tipo, você disse lá do fator dele ir além do alcance, tá ligado? Então, assim, já vou. Mas isso é válido pra todos os stands, né? Isso é válido pra todos os stands. Sim. Só que eu tô forçando tipo, muito, dizendo que o dano seria, fazendo uma analogia aqui, seria como uma gota d'água batendo em uma pedra. Não é esse nível, tá ligado? É muito superior. Ainda causa um bom dano, entende? Pô, cara, é só ver o que o Doppio aconteceu. Mano, o Risoto ele aproximava pra poder dar aquele dano bruto, pra tentar matar. Aí o Doppio previa, usava a porra da faca que tem tirado da garganta. Aí previa onde ele ia estar, por causa do sei o que. Aí previa o futuro, aí dava um socão, tá ligado? O Risoto simplesmente afastava. O efeito ainda tava rolando, ele ainda tava se fudendo por causa do ferro dele que tava acumulado, que ele tava sem, que ele tava com os ferimentos lá da garganta, que ele tava todo arrombado, tá ligado? É isso que aconteceria nessa questão. Tanto contra o Simon, tanto contra o Puss, né? Porque ele pode afetar os dois. Ele já poderia afetar os dois ao mesmo tempo, né? Aí, porra, vai dobrar os danos do Puss, né? Se você parar um pouco pra pensar. Daí, então, assim, já vou assumir aqui. Tipo, é o contrário do Diablo. Tipo, enquanto o Doppio tinha um dobro, na realidade, né? Por conta de ser o Doppio e o Diablo, aqui ele vai ter o dobro de dano. Vai ter o alvo Simon, que já reflete o dano para o Pussy, e vai ter o próprio Pussy, né? Como um alvo. É Stomp Hacks, mano. É Stomp Hacks. Não é nem porque os hacks dele são muito superiores, é porque o hacks dele lida muito bem, tá ligado? É muito counter. Ainda tem um estilo de luta counter, né? Tipo, essa defesa do Risoto é muito difícil de burlar, cara. É muito difícil. Precisa, sei lá, um stand tipo o Star Platinum pra poder usar a visão, tá ligado? Ou sei lá, mano, um Kira pra poder usar o Sierra Ataque e ver de onde tá vindo o calor, tá ligado? Precisa de algum stand assim pra poder burlar o Risoto. Porque senão ele massacra geral. Ele é muito broken. O pessoal subestima muito. Mas aí, eu vou falar um bagulho. O que você acha lá? Tipo, por exemplo, o Echoes, ele conseguiu causar dano, né, no Kira, com o bagulho lá. Mas aí... Sim, ele aplicou o efeito... Aplicou o efeito de peso. Sim, o que tem? Agora o soco do Star Platinum não causou. Mas aí, tipo, é mais questão O soco do Star Platinum não causou? Como assim? O soco do Star Platinum quebrou o dedo. Quebrou o dedo do Kira, seu... Mas isso é do anime, né? Se eu não me engano... não lembro agora como é no mangá agora. Mas eu acho que seja do mesmo jeito, né? O quê? Eu não entendi, tipo, o Star Platinum não causou? Não causou o quê? Não causou dano no Sierra Ataque? Mas isso é pela durabilidade. Não no Sierra Ataque é porque... O quê? Não é isso. Eu tô falando que, tipo, o Star Platinum ele socou o Shirt Attack e na fonte que eu assisti, a parte 4 que foi no anime, o Kira não tomou nenhum dano, tá ligado? Mas aí é diferente. Mas é por causa da durabilidade do Shirt Attack. Tipo, um tá aplicando um efeito. Qual é o efeito? É peso, tá ligado? E o outro é um ataque físico. O ataque físico precisaria causar algum dano, precisa passar a durabilidade. Ele até conseguiu fazer isso um pouco, né? Mas porra, é o Star Platinum, né? O Risoto obviamente não tem esse nível, né? Eu tô falando. Só que ainda não causou um dano a ponto do queria sentir, né? A poder acontecer igual aconteceu lá do Free Freeze, né? Que aí quebrou a mesa, ele bateu a porra da mão no chão, quebrou o chão, ficou com a mão fodida, né? Sim. Realmente. Então, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu achava que o Put ganharia porque se, tipo, ele usaria o campo, o Risoto ia ficar todo ferrado. Iria se afastar, teria que lutar contra o Simon, ele não consegue passar de Simon, foi isso que você pensou, né?
daí o Putin conseguiria finalizar ele. Mas mesmo que o Simon não tivesse um corpo físico, ainda daria pra argumentar isso, tá ligado, né? Não, falei errado. Daria pra argumentar, igual eu falei a questão do Kira aí, né? Eu usei justamente essa questão do Kira porque pra deixar claro que, pô, mesmo se fosse outro stand, tá entendendo? Mesmo que se ele tentasse essa estratégia contra o stand, ainda poderia acontecer isso. Saca? Ele ainda poderia ser afetado o stand e começaria a tomar dano no lugar do portador, né? Então já vou assumir assim. Acho que realmente pelo menos nessas condições aqui, acho que se pá em até todas as condições, geralmente, na maioria dos cenários realmente. Porque é um counter, né, mano? É um predador. É um predador natural. Parando pra pensar assim, realmente o Risoto ganha, cara. Eu não tinha. Juro pra você, mano. Mas aí. Cara, eu acho que a gente deveria ter focado mais em Battle QI aqui, tá ligado? Porque em questão da habilidade, igual a gente focou, questão de disputar hacks, né? Porque a questão de atributos, o Risoto ele ignora essa trocação de dano e não tem nem o que discutir. Obviamente, o Simon é superior, né? Ele teria mais velocidade que o Metallica, porque, porra, o Metallica são uns bichinhos estranhos que controlam o eletromagnetismo, né? Tipo, não vai ter trocação franca. Aí a gente focou pros hacks. Aí nos hacks, os outros têm clara vantagem. Porque ele é um counter, né? É um puta de um counter. Porra, era pra gente ter focado não. Puxa, ele poderia ter pensado pra poder, em vez de ele puxar, sei lá, girar a rola e vai derrubar ele, aí, sei lá, tá ligado? Mas nisso, mesmo focando em um Battle QI aqui, mesmo focando em uma batalha de estratégia, eu ainda vejo os outros falando, cara. Porra, cara, o cara ganhar de uma pessoa que prevê os seus movimentos, prevê 10 segundos no futuro, tem vantagem total em trocação, igual tem aqui no Pulse. Porra, e o Doppio não é burro, o Doppio é muito inteligente. Porra, é só pensar como ele burlou lá a invisibilidade, como ele conseguiu evitar o dano mortal da garganta, tá ligado? Ele ligando pro Diávolo ainda era duas mentes, tá ligado? Eu acho que é impossível o Pulse conseguir ter mais estratégia do que o Risoto. Porra, o Doppio com toda essa vantagem não conseguiu? Saca? É realmente porque o Risoto é superior, né? Assim, acho que já dá pra encerrar o debate aqui. Você ganhou, o Risoto ganha, mas daí você tinha falado lá do... Você acha que mesmo se o Diávolo apagasse... O Diávolo, não o Doppio, o Diávolo mesmo. Sim, o Diávolo. Se ele apagasse o tempo, assim, né, igual ele sempre faz. Você acha que o Metallica os 10 segundos. Você acha que o Metallica ainda funcionaria mesmo no tempo apagado? No caso, isso é uma questão de destino, né? O Metallica não vai ficar afetando o Diávolo durante os 10 segundos apagados, mas após os 10 segundos vai aparecer o efeito do que ele teria feito. Então, entende? É só entender como o King Crimson funciona. Você entendeu isso que eu falei, entendeu? Sim, porra, nos 10 segundos ele vai estar lá de boa, não, nada. Olha, tô safe aqui. Aí após 10 segundos, uma faca arromba a cabeça dele. Porque durante os 10 segundos apagados, era isso que estava acontecendo, né? No destino. Só que como o Diávolo ele vê isso, ele consegue evitar. Ele pode usar o King Crimson pra se impulsionar pra longe, igual o Dio e o Jotaro fazendo na parte 3. Conseguiria sair do alcance a ponto de evitar isso, tá ligado? Mas é isso porque ele tem uma puta vantagem de atributo, o Pulse também tem, mas uma puta vantagem de hacks aqui. Porque ele consegue evitar essa trocação, né? O Pulse, ele, mesmo que com a gravidade, ele não tem 10 segundos de invulnerabilidade. O Diávolo tem 10 segundos de vulnerabilidade pra sair de longe, tá ligado? E porra, depois que ele pegou um ferrinho, ele poderia fazer exatamente a mesma estratégia do Doppler. Ele poderia chegar perto, tá ligado? Usar a mesma estratégia do Doppler. Só que mesmo com isso, cara, eu vejo os outros dando um puta trabalho, tá ligado? Com preparo, com o devido preparo, com um cenário a seu favor, tá entendendo? Tendo total conhecimento, igual aqui a gente tá falando, eu ainda vejo os outros levando, cara. Mas claro, tem que ter preparo. Na trocação franca não, na trocação franca contra o Diávolo. Mesmo contra o salto tempo, tá ligado? Seria muito difícil, tá ligado? Ele provavelmente teria sido habilitado em algum momento por causa dos 10 segundos e provavelmente perderia algum membro, saca? Mas ele ainda consegue levar. Eu vejo ainda levando. Mas claro, na trocação, igual aqui a gente tá falando contra o Pulse, na situação do Pulse, o Diávolo levaria, né? Até porque no começo ele já teria essa vantagem, ele poderia já arriscar um HK, né? Pô, ele usa o salto no tempo, ele aparece atrás do Risoto. É um dos poucos stands que não tem essa questão da armadura, né? Igual tinha discutido sobre... Ah, você não tava no debate, né? A questão da armadura é igual o Jotaro fez contra o Dio, que eu disse. Que era um debate de Josuke, era um debate... Eu já expliquei, né? Debate de Josuke versus o Diávolo. O Josuke poderia mitigar o dano usando o stand, né? Ó, assim... Invocando o stand logo naquele local. Igual a areia do Gaara. É. Sim, diga.
Mas aí, tipo, concordo, realmente. Mas uma questão aqui nem tem nada a ver com o debate, só uma curiosidade. Já pensou, tipo assim, ó, em Moral Off, eu Diga. acho que o Diablo poderia fazer isso em Moral Off, ó. Ele apaga o tempo, né? E como ele não Sim. consegue interagir no tempo apagado, aí em Moral Off ele faz assim, ele bota o braço do King Crimson dentro do corpo da pessoa lá no tempo apagado, já que eles não se interagem. E aí quando o tempo voltar, o local onde ele mirou no tempo apagado já é afetado. Tipo assim, você entendeu? Eu tenho quase certeza que ele vai perder o braço se ele tentar fazer isso. Tá ligado? Eu acho que ele vai perder o braço pra fazer isso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Porque, Será? mano, quem vai deixar de ser intangível é ele. Tá ligado? Aquele local ainda tava ali. Porra, não sei se seria uma questão de durabilidade versus durabilidade. Igual acontece quando um stand ele fica intangível, bota o membro dentro do corpo do cara e deixa de ser intangível, tá ligado? Eu não sei se iria acontecer isso, mas eu duvido muito. Isso aí já é achismo meu, né? Não, Cara, eu tenho que rever a parte 5 pra ver se ele tem que fazer alguma coisa parecida. E, porra, nem fudendo que ele não teria pensado nisso, tá ligado? Mano, o Diablo ele tem um ótimo Battle QI, né? Ele fez muita coisa de estratégia. Porra, é só ver o que ele fez com o sangue lá. De jogar o sangue e deixar o cara cego, tá ligado? Já prejudicar. Saca? Mano. Ele joga o sangue, mesmo que o sangue não consiga afetar. Mano, o cara é um gênio. Se isso realmente fosse acontecer, se isso pudesse acontecer, ele teria feito. Porra, ele ainda pode fazer visão de futuro pra enganar os oponentes. Cara, o Diablo tem muito hacks. Ele tem muita vantagem nessa questão, né? Mano, mas aí, ó. Eu Diga. acho que se o Kira Yoshikage tivesse preparo. Kira? Não, no mínimo tivesse Kira conhecimento. com preparo é foda. Kira não, com preparo. com preparo não. Kira com preparo é o gato na boca, é o gato na barriga, é o X-Ataque aqui atrás do cara, é já com o Bite Dust aqui no pescoço do cara. Mas não, eu falei errado. Tipo, Kira com conhecimento do salto temporal do Diablo. Conhecimento prévio. Você acha que se ele tivesse conhecimento prévio do salto temporal do King Crimson, você acha que ele ganharia do Diablo? Eu acho que ele iria botar o Sheer Ataque pra defender o ataque. Tá entendendo? E depois ele só iria tocar no Diablo. Não importa o que acontece depois. É impossível, mano. É impossível um personagem com a velocidade do Kira. Porra, o Bruno, que é inferior por escala, tá ligado? Ele conseguiu lidar com isso. O Silver Chariot, muito longe do seu auge, tá ligado? De cadeira de rodas, conseguiu lidar com a velocidade dele, né? Mesmo acertando por trás. Tipo, mesmo que ele perca um membro nessa questão, usando o Sheer Attack pra defender o principal, tá ligado? Porque ele não vai. O King Crimson ele não vai conseguir burlar o Sheer Attack, vai conseguir transpassar ele e acertar o Kira diretamente, né? Aí depois ele toca, faz essa troca de danos, aperta o botão, explodiu. E o Kira ele tem uma letalidade, porra, ele consegue ser mais letal ainda que o Risoto. O Risoto ele ainda precisa do tempo lá, precisa afetar o efeito. O Kira tocou, apertou o botão, pronto, o cara virou a bomba e explodiu. Inclusive justamente ser o Shigeki, o que enfrentou ele naquele momento, foi um puta de um roteiro bem planejado do Araki. Porque ele é o único que não toma ataque, não toma HK direto se tocar no stand, né? E porra, apenas um deles virou bomba, né? Porra, se fosse o Crazy Diamond, por exemplo, ele é só um. Então ele iria morrer, o Josuke, na primeira explosão, né? Mas porra, eu sempre esqueço o nome desse gordo, é Shigeki? Shigeki. Enfim, ele tem essa vantagem, né? O Kira é outro cara que é monstro, absurdo, né? Todos esses caras são muito fortes, né? Sim. Ó. Mano, tem um Enfim, cara aqui. Já. Um amigo. Sim, diga. Ó. Você acha que o Kira ganharia do Josuke num confronto casual? Porque, ó, deixa eu explicar. Ó, a gente casual? sabe. Porra, o Kira ele tem uma boa vantagem ainda de. É porque, tipo. De hacks, né? Sim. O Josuke tinha conhecimento do Shirt Attack, ele podia burlar, chocando o Shirt Attack voltando pra mão do Kira. A primeira bomba, o Koichi tinha avisado pra ele. Porra, tá ligado? Sim. Daí, como que fica? Como que o Kira ganha, tá ligado? Mas aí ficou foda, realmente. Ele já teve a ajuda do Piaço, né? Tudo bem que o Kira ele teve a ajuda da planta, gado. Do quê?
ele teve a ajuda do Hayato. Mano, se não fosse pelo Hayato, o Kira... Hayato, realmente. O Kira... Sim, o Hayato foi muito... Hayato é Shed, porra. Vingou o pai. Ah, sério. Ó, num confronto casual, assim, eu acho que o Kira ganha do Josuke porque... tipo... No confronto casual, o Kira sobressaiu o Koichi, mas o Jotaro, né? Eu acho que não tem nem o que discutir isso. Tudo bem que teve um roteiro aí nessa questão. Sempre tem roteiro quando é o Jotaro, né, porra? Sempre dá uma nefada. Porque, tipo, naquele momento que ele parou o tempo, chegou pra dar o soco, ao invés de dar o soco, ele simplesmente deixava o Starplatinho intangível, tocava no coraçãozinho assim, dava só 2 apertozinhos assim. Não precisa nem esmagar. Estava esses 2 apertozinhos assim, porra, o Kira morrer ali, tá ligado? Teria nem essa questão de, não, tancar os danos e tal. O coração dele ia tá fudido. O cara tem uns 15 ataques cardíacos e ia tá... a maior ansiedade do mundo. Ó, O Star Platinum ia falar, me chama de ansiedade e deixa eu apertar o teu peito. Pô, top 10 cantadas. E, mano, Vai tudo um... ó, agora é cross battle, hein? Não é inverso, não. Que no Cross caso battle, é inverso. Cross battle. Eita. Sim. Tu acha que o Jotaro conseguiria ganhar do Naruto? Você acha? Porra, óbvio, né? Aí, Lançou também a óbvio. polêmica. Lançou a polêmica. Lançou a polêmica. Mano, eu lembro que o Jacó ele discutia muito isso, cara. E ele tava provar que dava dano no AP mesmo, tá ligado? Isso aí, mesmo com a vantagem de velocidade bem absurda do Star Platinum, eu acho que não. Eu não vejo, mesmo que ele dê lá 1 milhão de socos no Naruto, ele conseguiria causar um dano relevante. Porra, Não, mas os não é feitos assim. de resistência do Naruto. O quê? É a questão... Não, mas eu já dei meu veredito. O Star Platinum sola facilmente. Ele para o tempo, faz igual ele fez lá com o Joseph e simplesmente esmaga Esse o foi o cérebro mais forte do de Naruto, Jojo, tá ligado? velho. Isso, exato. É o Golden Experience Requiem. Eu antes É tentava porque, defender tipo, que era o Tusk 4, mas é só por causa de hate mesmo, porque o Golden Experience Requiem tem muito fanboy chato. Isso é É porque, louco. tipo, Eu Eu já Mas coloquei eu até não, o de pessoal. Forcia. Sim, você já viu o quê? Mas vejo o pessoal falando desse Golden Experience, de um tal de Made in Heaven. Made in Heaven é o do Pulse. Ele consegue ter velocidade infinita, sim. Ele consegue acelerar Tem outro aí infinitamente. que fala, Tem fala gente que fala que... Tem do gente que fala... diabo, alguma coisa assim. Cara, top 5 assim, acho que Tem um indiscutivelmente é o Cars quê? aí que... Top 5 sei lá quem é indiscutivelmente Cars, é Tusk 4, né? Tem o Golden Experience Requiem sempre no top 4. Ó, Top 5 no caso. mas eu acho que... Tem sempre numa o de luta- Force, né? Tem sempre o Made in Heaven e... Porra, depois eu já colocaria o Zawarato, né? Já entraria o Zawarato, ou não? Vocês acham que tem algum acho que stand não, aí mano. superior? Não, Mano, quem? que O Super o- Saiyajin Tekken? Porque, porra, o que Super que esse Saiyajin Tekken ele é negócio do muito Dio broken, faz? né? Mas... Do Dio que ele para o tempo e tem os atributos fodas. Os outros poderes Só é isso? tudo poderes vampíricos. Sim, porque os maiores poderes dele é porque geralmente os stands por base já tem muita habilidade, né? Eles têm uma velocidade muito grande, eles controlam o tamanho deles. Eles conseguem ficar intangível e depois ficar tangível, aí, tipo, já ataca internamente os caras. Eles têm muitas habilidades, saca? Eles são espirituais, então eles não podem ser afetados. Eles também, além de serem habilidades espirituais, né? E mentais, igual ele mandou ali a Scan Databook, o Gustavo. Eles também essa questão, tem essa regra do Isso me confunde porque meu da nome porra da também é obra. Você é o venerável, porra. Então, Tem essa questão do tipo. Porra, o que eu tava falando mesmo? Ah, sim, sobre só stands e só usuários de stands afetarem outros stands. Com exceção, muitas poucas exceções, tá ligado? Tipo o Super Chariot Requiem, o próprio Simon, que ele tá usando, tá ligado? Porque o Simon ele tem um corpo físico, ele tem um corpo biológico, né? É aquele bebê lá. Então um humano pode acertar ele, tá ligado? Mas agora, naturalmente, um humano não consegue acertar o Zawarato. Sacou? Mas o que Entendi. seria o Broken? O que é que você tá falando aí? Qual seria a pergunta aí mesmo? não qual seria o mais forte de Jojo, né? Porque tem pessoal que fala do O mais Carlos, forte é o do Golden Experience Diogo. Requiem. É o Golden Forte? Experience Requiem. Ó, Ele fala tanca do Made in tudo, Heaven. porra, ninguém finaliza ele consegue finalizar todo mundo, ele consegue, porra, Não, mas nulificar eu ouvi poderes, alguns- ele consegue colocar em looping, tá ligado? É broken, é Eu broken. ouvi, eu Falando ouvi alguns dessas argumentos sobre esse Do quê? Gear aí, que se você Sim. for acima de 3D, ou se você tiver uma velocidade imensurável, você Sim, verdade, totalmente burla isso. Você não toma pau pra nada. Né? Sim.
Sim, isso é verdade, porque você consegue dar Blitz e HK nele antes, né? Claro, você tem que interagir primeiro. Não é todo mundo que consegue interagir com o stand, né? Igual eu falei, tem essa questão. A não ser que seja uma batalha com versos equalizados, né? Ou o cara tem algum hacks, alguma interação não física, tá ligado? Pra poder afetar. Ah, então o Rabá ganha, foda-se. Não. Ó, Porra, e o Rabá... Peraí. E o Rabá 4D, pô? E o Rabá Não. velocidade mensurável? Não, Não, Não. o low multiversal eu entendo. Agora, 4D? Questão. Mas ele consegue, pô, entrar em contato visual com o Gear e simplesmente tornar o amigo dele. Mas o Guerre, ele dá Blitz nessa questão. Ele tem velocidade infinita. Ah, mas mesmo assim ele não consegue dar dano no Rabá. Não é como Consegue, se... ele nulificaria os poderes. Ele tem nulificação de poderes. Ele poderia fazer igual a Flash e depois matar ele. Só pra deixar E claro aí? aqui, só pra deixar claro aqui, Mas a questão é acertar ele. Não sobre funciona. aquele loop Como assim? lá, Não, mas eles afetam almas, tá ligado? Os stands, eles conseguem afetar almas. E o Rabá tem a alma de quem criou basicamente o universo todo. E aí? O que tem a ver, porra? Ah, não. Vá apunhetar o Will Rabaco lá. Tava dizendo que ele só vão inspirar um dia desses. Não, eu não disse, eu disse que terminaria em looping. Ah, venerável. O anti-espiral não finaliza, é isso? O cara Não. só... Mano, qualquer bucha Além que de consiga que eu lembrei. sobreviver. Não tome Blitz HK. E a maioria toma Blitz HK do Rabar, né? Não tome Blitz HK. Tem a nulificação de poderes? Arromba o Além de Rabar. que eu me lembrei, o Yuhabá tem outro poder muito interessante, o Day Yourself. É o da Ou probabilidade? seja, em você, Qual seria esse mesmo? E- Qual é esse que é mesmo? o do Rod Lloyd, que ele basicamente ele se torna outra pessoa e consegue os mesmos intelectos, conhecimento e poderes. Tá, mas que o isso não é Yamamoto passivo. derrotou Isso foi não o é Rod Lloyd, passivo, não tanto foi o que isso não Yuhabá. aconteceu, né? Não, certo, Aconteceu. mas isso não é passivo, porra. Ele teria que ativar antes. A questão é que a luta É, acaba pior antes, que né? Cara, eu tenho É. certeza que se algum fanboy de Bleach desses, a lá, Bleach complexo multiversal for argumentar, ele consegue defender bem, tá ligado? Mas pelo que eu sei dos Eu dois acho que versos, de- é isso que acontece. É Blitz, nulificação de poderes, que o Jeff faz, mata, tá ligado? É isso. Basicamente. Contra o Wihot. Contra quem? O E o Wihot Rabá. de Bleach lá. Yuhat. o Yowanchi, né? Jeová. Eu chamava de Yowanchi, cara, antes, mas é Yuhabarra Eu mesmo. chamava de Cara, Yuat. ninguém sabe pronunciar isso, cara. Não adianta nem discutir. Nem o Tecnicamente era Cubo pra sabe ser fazer. Mano, você acha. Yuhabá, Peraí, mas... você acha. Sim, Yuhabá. Só que você acha que o Cubo Não, sabe Yuhabá, pronunciar isso? Yuhabá é... como Você japonês. acha que o Cubo sabe pronunciar isso? Não é nenhuma, por que, Nem que a gente vai fudendo. saber? Então. Olha, ocidentalmente deveria ser Yuhavá com V, mas o japonês bota o B, aí fica Yuhabarra. Ah, Yuhabarra, é? Não, Yuhavá. Mas Um pouquinho estranho isso aí. Yuhavá Um pouquinho deveria estranho. ser Yuhavá. É porque, tipo, é baseado naquele nome hebraico para Jeová, né? Sim, eu tô ligado, eu sei. Eu sei desse conceito, pô. Então, deveria ser Yuhavá. Porra, o não Gustavo Yuhabá. até quitou da calma. Aí, voltou. Não, eu sei, porque seria o nome lá. Mas, mano, aquele nome lá, se eu não me engano, não se pronuncia assim, não. Eu vou até Então, falar com o meu amigo teólogo depois, porque eu esqueci Ele não como é tem que pronuncia, pronúncia, né? mas as pessoas se referem a ele como Yehová. Ah, sim, é exatamente isso. Né? Seria próximo de Jeová, né? O mais próximo de Jeová exatamente. que eu. Sim. O É uma boa discussão, viu? Diga. Você acha que Mano, o loop infinito de O quê? mortes do Gear, você acha Do que ele precisa diabo? matar? Você acha que ele precisa. O quê? O Gold Experience Requiem, você acha que ele precisa matar pra pôr no loop? Não, ele não precisa matar pro loop, tá ligado? Todo o pessoal tirou isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Porra, finalmente alguém que sabe isso. Tomar no cu. Pô, que novo hack é esse aí? Peraí. Vamos voltar pras habilidades dele. As habilidades dele é controlar a casualidade, é controlar a ação e efeito, tá ligado? Que restrição é essa que precisa matar o cara pra deixar ele no loop? Porra, é só ele deixar ele voltando infinitamente, né? É muito ridículo. Os caras falam assim. Agora, como uma que- questão, peraí. Uma questão que ele sempre tem que fazer é que ele sempre tem que nulificar. Porque a cada sim, ressuscitada sim, que o sempre tem que nulificar os poderes do King Crimson. Que a cada ressuscitada que o diabo dava, ele ia voltar com os poderes. Porque, pelo que deu a entender, a alma dele continua lá, né? A alma dele tá em cada morte. E o stand ele acompanha a alma. Tipo, quer um bom exemplo disso que um personagem que morre
voltou e o Stanley voltou porque a alma tava no corpo? O Jonathan. Eu sempre uso esse exemplo quando o pessoal discute sobre a nulificação de poderes do Jeff. Porque o Jonathan morreu, confirmado que ele morreu. O Jill pegou o corpo dele e conseguiu usar o Stanley dele. E a alma voltou, né? Ele ressuscitou. Sim. O stand do Jonathan é aquele. Você sabe qual é o stand do Jonathan, né? Geralmente o pessoal não sabe. Hermit Sim, é o Hermit Purple do Joseph, né? Eu nem Só que sabia que melhorado. ele tinha, velho. Pra mim ele era só um cara Ninguém normal. sabe, cara, quase ninguém sabe. Porque isso é só uma coisa que o Araki respondeu depois. Porque, tipo, geral não se tocou nesse poder do Jill. Tipo, o Jill ele tocou numa foto e falou, não, olha esse cara aqui, ó, esse arrombado aqui. Tipo, da onde ele tirou esse poder? Aí depois o Araki respondeu, não, isso aqui é o poder do Jonathan. Que é o mesmo poder do Joseph, só que melhorado. Ele não precisa quebrar nada, né? O Joseph sempre precisa quebrar uma TV, alguma coisa. E o do, se não me engano, do Jill, ele... Tem algum bagulho lá na imagem dele que eu esqueci o que é agora. Mas o Joseph não tem um bagulho. Aliás, o que eu tava falando lá sobre de matar, eu debati com um cara sobre isso, ele falou, o Golden Experience Queen, né, o Giorno não sola o Iwatch, porque como que ele vai matar o Iwatch? Esse não, cara isso seria argumentável mesmo. Só que com nulificação de poderes, a durabilidade do Yohabá também ia cair, né? Não, é difícil nulificar os poderes dele, porque como já entramos num debate antes... Tomaram com uma flecha Randall fez. Uma flecha Randall fez, pô. Aquilo foi roteiro, vai querer petar o aquilo foi um apagamento. escritor, aquilo foi um Deixa de escritor. usar desculpa. Deixa de usar desculpa de roteiro, porra. Tu sempre punheta a nulificação. Não, perdeu pra roteiro porra nenhuma. Perdeu porque é bucha, porque é burra. Não, a mulher é deusa do chakra. Não. Se ela tivesse QI Battle igual Madara, ela não tinha caído num selamento desse. Que QI, velho? Todo mundo sabe disso. Mas ela só tem poder, ela não tem inteligência, ela não é onisciente, pô. O Greg, mas Você percebeu isso quando ela caiu pro Jutsu Sex? Pois é, exatamente isso. Caiu pro Jutsu Sex. Os caras falavam assim, Greg, ó. O cara falou assim pra mim. Diga. Ó, sobre o Luffy, o loop infinito de morte. Luffy? O cara falou assim. Sim. É loop, eu falei errado. Ele falou assim, como começar algo, tipo, o loop infinito de morte. Daí como começar não precisa ser o loop infinito de morte, pode ser o loop infinito de o Yohabá coçando o saco. Pode ser isso. Sem os poderes de alterar a realidade, né? Ele pode nulificar os poderes dele. Aí não, o Yohabá falou, porra, vou coçar o saco aqui. Aí coçou, aí volta. Porra, vou coçar o saco aqui. Coçou, aí volta. Só que tem a questão dele ter consciência disso, né? Porra, com a consciência, mesmo que não nulifique o poder, eu acho que a resistência de Yohabá, tá ligado? E a adaptabilidade dele, eu acho que conseguiria burlar esse hack, tá ligado? Eu acho que realmente ele teria que finalizar de alguma forma. Aí como é que eu vejo finalizando? Quando ele nulificar os poderes dele, né? A durabilidade corporal dele vai cair e ele finaliza no físico mesmo, tá ligado? É bem estranho falar que um parede buster finaliza um planetário a multiversal no soco, mas é o que acontece, pô, é o que acontece. É isso. Aliás, falando assim, o argumento do cara era assim, como começar um loop, tipo, o loop infinito de mortes, daí, como começar o loop infinito de mortes sem matar, tá ligado? Como começar... Caramba, eu acabei de pensar outro hack que o Golden Experience quem poderia usar, talvez desse muito cabo do Yohabá, tá ligado? Que é aquela questão de dar vida, né? Que a alma que ele faz, a alma do Bruno sair do corpo e tal. Mano, como isso aconteceria no Golden Experience? Porque todas as habilidades foram muito fodas, né? Pô, ele soltou um laserzinho assim, varou o diabo, varou a porra da torre atrás dele, né? Ele cortou assim a pedrinha, transformou em um monte de escorpião. Mano, a transformação de vida dele ficou insana. Imagina essa habilidade, como ficou. Porra! O cara vai transcender o cara. E mais um dos... O cara já vira um fantasma, né? O cara toma um soco e já vira um fantasma. Ó, mas outro argumento que os caras usam. Inclusive, peraí, voltando aqui pra esse assunto. Inclusive eu lembrei aqui de uma discussão que eu já tive. Que o cara argumentava que as mortes finitas não era por causa da habilidade do retorno ao zero, tá ligado? De controlar a casualidade. Era por causa dessa habilidade de dar vida, tá ligado? Que é a teoria dele, no caso. Ele falava que era uma teoria dele. Eu não sei de onde veio isso, né?
Tipo, não. Por conta desse buff que teve em todas as habilidades dele, aí essa habilidade começou a ter esse efeito de ressuscitar, né? Só que quando ele ressurgia, por conta da alma dele já ter morrido naquele local, eu esqueci agora os detalhes, mas acho que deu pra entender mais ou menos, né? Onde o cara quis Sim, eu chegar. entendi. Sim, sim. Isso é uma boa teoria, né? Porque, tipo, isso faz muito sentido na questão das mortes finitas, porque ele sempre teria que ter o conhecimento pra não ficar, né? Só que pra ressuscitar ele, pela lógica, né? Não seria algo passivo, não seria algo automático. O Jair também teria que ter um conhecimento. Só que com essa habilidade não, porque aí seria só o efeito da. Uhum. Porra, esqueci o nome dessa habilidade aqui. Que ele dá vida pro cara. Ele dá mais vida pro cara. Aí ele daria uma ressurreição pro cara. E essa ressurreição seria passiva, né? Seria, porra, parte da alma do diabo. Isso é uma teoria massa. Mas é só teoria. Não vale em debate. Não use isso em debate porque vai passar vergonha. Falando na questão lá. Os caras falam assim: o Codex Sensei não anulou o sangue que o diabo tacou no olho do Giorno. Mas ele anulou, ele voltou. Então, não, mas Ué. naquela hora, tá ligado? É porque ele não é passivo, ele é ativo. Se fosse passivo, assim que o diabo usou o time skip, voltava. Não é Mas passivo, qual que é cara. a Quem disse que é diferença? passivo tá totalmente. O quê? Qual que é a diferença de ativo e passivo? Porra, que passivo. Assim que o efeito começar a afetar o Diorno, assim que ele tiver conhecimento, tá ligado? Já seria afetado o retorno ao zero. Já voltaria automaticamente. Coisa que não é, tá ligado? Não é assim que funciona. Porra, o Diablo ele viu lá o futuro, ele viu tudo que aconteceu e depois que ele voltou, né? Depois que o Diablo voltou e mudou isso. Enfim. Mas aí Pô, também. eu vou encerrar a gravação aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou encerrar a gravação aqui, que já deu muito papo. Eu acho, né? É isso. Mas aí, tá ligado? Tipo, eu usava o argumento de o Jordan tava inconsciente, tá ligado? E por isso ele não anulou. Daí quando ele ficou consciente, ele anulou. Não entendi aqui o Venerável. Ele quis criticar o visual do Risoto, falando que ele parecia o Accelerator. Porra, o Accelerator é outro cara fodão, ligado? Olha o visual do maluco. Muito foda. Quem impede o Rabar e alterar o Ele futuro. parece um Emo Boy, velho. Cara, sabe qual é essa questão do Rabarra? É Blitz. É o Blitz que resolve. Tá entendendo? É Blitz não fica. Mas é isso, porra. Se não for o Blitz, o Rabarra realmente leva. Ele tem vantagem de hacks aí. Uma trocação franca de hacks, quem ganha é o Rabarra. Se não fosse o Blitz, o Rabarra levava. Pô, que nome difícil, viu? Rei Quincy. Chamar de Rei Quincy, né? Não, mas tipo, não tem como dar Blitz, porque ele tem Claro, mano, ele tomou Blitz pra uma futuro. flecha. Ele tomou Blitz pra uma flecha. Roteiro, velho, foi roteiro. Pare de usar choro de roteiro, porque foi isso que aconteceu. Tudo é roteiro. Se o Cubo quis fazer assim, foi porque ele fez assim. Nem foi ele. Pronto. Foi um Aceite o nerf. script. Aceite o nerf. Aceite. O cara literalmente falou: eu enxergo tudo e tudo vira meu amigo. Aí vai lá a flecha. Hipérbole, tá errado. Mentiu ele, pronto, mentiu. Porque o que aconteceu realmente, o fato vale mais que a citação. Você sabe disso. O que acontece vale mais que a citação. O que aconteceu? Blitado por uma flecha. Acabou. Não tem discussão. Blitado por uma flecha. Blitado por uma flecha. O cara foi apagado e voltou, mas a flecha derrotou ele, né? Tem que aceitar. Drag. Não, tem que aceitar. Eu aceito, pô. O Arrow ganhando e o Rabat, pô. Pô, o Zaraki não venceu do Green daquela forma ridícula? Do Grim daquela forma ridícula? Pronto. Mas só que foi porque o Grim imaginou o Zaraki muito forte. Sim, eu sei disso. Mas isso ainda é ridículo, cara. Ainda é um puta de um roteiro forçado Ele é um moleque, velho. Porra, Nerf em QI é mais ridículo ainda. Você não concorda comigo que Nerf em QI é mais ridículo que Nerf em habilidade? É mais forçado ainda. Então pronto.